agradecer mais uma vez a nossos parceiros de culto aí, os anciãos que têm organizado para a gente essa série de 8 domingos. Nesses últimos 2 domingos, o de hoje e o domingo passado, que esteve a casa da Igreja da Primavera, a gente quer agradecer os anciãos, o Wesley, o irmão Joel, que ficaram responsáveis aí por esses domingos, e hoje trouxeram mais um convidado especial para estar aqui conosco, é o Richard Santos. Ele é ancião da Igreja do Roçado, ali em São José, ativo na igreja, uma bênção ali para a igreja dele, casado com a Sabrina, e ele está aqui hoje para nos trazer essa mensagem. Richard, que Deus abençoe muito, lhe use mais essa vez, como tem usado até aqui, e que essa mensagem ela toque fundo nos nossos corações. Muito obrigado por estar aqui conosco, amigo. Amém. Obrigado, pastor, pelas palavras. Para mim é uma alegria estar aqui, uma responsabilidade, mas uma alegria ter sido chamado pelo nosso Deus para compartilhar essa mensagem conosco, né? Quero desde já mandar um abraço para você que está nos assistindo. Você é muito bem-vindo aqui ao nosso culto. Deus, tenho certeza que tocou no teu coração, o Espírito Santo, para que você estivesse aqui conosco. Quero mandar um abraço especial também para esse distrito querido, né? Distrito universitário, do qual já fizemos parte, pastor, desse distrito. A minha esposa estava me lembrando aqui que por quase 5 anos estivemos aí na Igreja da Primavera e Deus cuidou de mim nesse momento, fez com que eu crescesse espiritualmente aí nessa igreja abençoada da Primavera. E além de Deus ter me lapidado nessa igreja, Deus me deu uma esposa, uma família que frequentava, que ajudou a fundar essa igreja querida aí, desse distrito tão amado, né? Ontem eu tive acompanhando a mensagem do pastor William, também me inscrevi no canal, tá? Então, você aí que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal da Igreja Universitária, essa igreja, esse distrito abençoado. E vou fazer um link. Deus tocou no meu coração para que eu fizesse um link com a mensagem que o pastor William trouxe no domingo passado. Então, já quero deixar para você que está nos assistindo, você que de repente não teve oportunidade, não conseguiu acompanhar o culto de semana passada, olha, vale a pena, é uma bênção, os cultos anteriores. Também olhei ali o Celso, né, o pastor Francisco, o pastor Vinícius. Realmente uma programação muito abençoada. Que Deus abençoe o seu ministério, pastor, abençoe a liderança, né, desse distrito. Eu gostaria de deixar 2 livros para você que está nos assistindo, para que você leia durante aí esses momentos, essa quarentena, pandemia, né? Esse livro aqui, que você talvez já conheça, lembrando que o YouTube tem um alcance gigantesco e pela graça de Deus esse vídeo pode ser compartilhado com muitas pessoas que talvez não conheçam a palavra de Deus. Então estou deixando esse livro, é uma dica para que você leia a Bíblia, a palavra do Senhor. A mensagem de hoje foi baseada em Gênesis capítulo 19, talvez você já conheça, mas nós vamos relembrar essa história. E também tem aqui uma outra indicação, um livro fantástico, um livro extraordinário, que é Patriarcas e Profetas, da Casa Publicadora Brasileira, um livro que fala do início, né? Fala desde o comecinho, para que você leia os dois até simultaneamente, leia a palavra de Deus. Com esse livro aqui, Patriarcas e Profetas, ele começa falando do início, do que aconteceu lá bem no comecinho. Esse livro escrito por Ellen White, uma escritora fabulosa, que vai te fazer enxergar coisas que talvez você não consiga enxergar somente, né, numa leitura superficial da Bíblia. Por isso, eu já te convido a ler esses 2 livros juntos aqui. Você vai chegar muito mais pertinho do Senhor através dessas 2 literaturas. Patriarcas e Profetas fala do início, mas ele também fala de coisas relacionadas ao fim. Por isso estou deixando aqui essas literaturas para que você faça bom uso. A gente tem lido, eu e minha esposa temos lido, a nossa igreja do Roçado tem estudado esse livro aos domingos e tem sido uma bênção. Vamos lá, vamos compartilhar aqui o nosso slide.
eu ver a minha equipe aqui, a minha produção está me ajudando, a minha esposa. Como falei, né? Esse capítulo é o capítulo 14, está baseado essa mensagem no capítulo 14 de Patriarcas e Profeta, fala sobre a destruição de Sodoma. E você também pode ler ali em Gênesis 19, vai estar relatando tudo que nós vamos conversar aqui. Eu gostaria de fazer mais uma oração, por isso você feche seus olhos, vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Senhor Deus, Pai querido, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Pai. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, reunidos dessa forma online, virtual, mas sabemos que o Teu Santo Espírito se faz presente aqui conosco, Pai. Queremos Te pedir, Senhor, mais uma vez, perdão pelos nossos erros e pelos nossos pecados, e queremos pedir para que o Teu Santo Espírito quebrante os nossos corações, para que a gente ouça a Tua voz nesse momento, Pai. Tudo isso nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, olha só, pastor William, semana passada, mencionou esse verso. Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló, em Lucas 17:32. Jesus falou isso, né? Para que a gente lembrasse da mulher de Ló. Por isso, vamos estudar, vamos entender algumas questões relacionadas a essa passagem bíblica. Gênesis 13:10 menciona que a cidade de Sodoma, ela era semelhante ao jardim do Senhor. Contextualizando rapidinho aqui para que você entenda e para que você que já conhece, né, estamos falando para muitos cristãos aqui também, conhecedores da palavra de Deus, para que você relembre, Ló e Abraão tiveram que se separar em um determinado momento. E Abraão, muito gentil, como sempre, com o Espírito do Senhor sobre ele, né, habitando no coração de Abraão. Abraão, também amando a Ló, disse para que Ló escolhesse para onde Ló quisesse ir, com seu rebanho, com sua família. E Ló escolheu Sodoma, as planícies, um lugar bonito. Eu coloquei essa imagem aqui para que a gente tentasse viajar. Enquanto eu estou falando aqui, a minha mente vai viajando, e eu gostaria que a sua também viajasse olhando para algumas imagens. E Sodoma era semelhante ao jardim do Senhor. Você imagina como era, né? Sodoma. Sodoma era realmente linda, linda, frutífera, sua terra era boa, o lugar era realmente muito bom, e Ló escolheu esse lugar, né? Só que olha o que aconteceu. Consegue dar uma baixadinha aqui, nega? Olha o que aconteceu aqui. As pessoas, elas... Opa! É assim mesmo, ao vivo é assim mesmo, né? Se a gente se atrapalhar um pouquinho, que eu já peço para você perdão, porque a gente ainda está se adaptando às redes sociais. A gente às vezes olha para você, às vezes a gente olha para a nossa câmera, enfim. As pessoas de Sodoma, para que você entenda como é que elas viviam, né? Elas trabalhavam pouco. Botei essa imagem aqui do cidadão deitado, largado no sofá. Elas trabalhavam pouco e elas conseguiam se sustentar mesmo trabalhando pouco. Elas viviam ociosamente, viviam bem relaxados. Com o pouco que trabalhavam, elas eram prósperas. Essas pessoas eram prósperas mesmo trabalhando pouco. Olha que interessante, a cidade era tão rica, a cidade possuía coisas tão fantásticas, que mesmo as pessoas trabalhando pouco, elas ainda tinham um certo privilégio de poder ficar assim ociosas. E coloquei a imagem aqui da festa, porque elas não viviam períodos assim, datas festivas, não. As pessoas de Sodoma, os moradores de Sodoma, eles viviam um ciclo festivo. Era festa o ano inteiro. Era festa de noite, o sol, quando anoitecia ali, iniciava a noite, eles já procuravam fazer as orgias e fazer as festas que estavam muito bem acostumados. Relaxavam e depois festejavam. Trabalhavam um pouco e relaxavam bastante e festejavam. Só que o que o livro vem descrevendo para a gente, eu fiquei assim, ó, muito admirado, né, com as coisas que a irmã White vem falando ali. Satanás fica de emboscada
ele é mais bem-sucedido quando vem aos homens em suas horas ociosas. Olha que coisa interessante, eu queria que você refletisse e que você tentasse entender o que eu estou querendo colocar aqui para você. É claro que a gente precisa de momentos de relaxamento, precisamos de férias. Eu quero que você entenda o que eu estou dizendo. A gente precisa desses momentos em família, momentos a sós. Vivemos num lugar tão bonito, onde podemos desfrutar dessa natureza maravilhosa que Deus criou. E você pode. Eu também posso e gosto muito de aproveitar alguns momentos assim, relaxando. Mas a gente tem que ter o equilíbrio para que as férias, para que os nossos momentos de lazer, ou para que a nossa folga não se torne um momento de ociosidade. Por quê? Porque Satanás estudou o laboratório, né, humano, entende como funciona o ser humano, e ele sabe, ele percebeu, olha só, ele percebeu que quando o ser humano está ocioso, é onde ele vem com mais força e ele consegue derrubar o ser humano. Ele consegue te derrubar, ele consegue me derrubar se a gente estiver em momentos assim ociosos. Você lembra daquele ditado que diz assim, mente vazia, oficina do diabo? É mais ou menos isso que ela está querendo dizer aqui. Agora, aquela cidade vivia assim, né? Aquela cidade vivia em festas, em ociosidade, mas Deus permitiu que essa cidade fosse divertida. Sabe de que maneira que Deus permitiu que essa cidade fosse divertida? Através de um homem muito extraordinário que foi Abraão. Lembre-se, Sodoma é o local onde Ló escolheu para morar. Mas houve um momento ali que a Bíblia relata em que alguns moradores, em que algumas pessoas foram levadas cativas, prisioneiras. E Abraão foi lá com muita coragem, com muita ousadia, porque o povo do Senhor tem que ser corajoso e ousado, claro, com todos os cuidados em determinados momentos. Mas Abraão foi lá e resgatou esses prisioneiros. E aí sabe o que aconteceu? As pessoas de Sodoma que se achavam soberbas, que tinham posses, que eram ricas e que olharam para Abraão. Abraão também tinha posse, mas Abraão era humilde. Eles olharam para Abraão vitorioso sobre aqueles adversários e eles pensaram assim, porque eles zombavam de Abraão, você sabia? Eles zombavam, esse camarada aí adora um Deus sem rosto. É um tolo, adora um Deus sem rosto. E Abraão foi lá corajosamente e venceu o adversário. E as pessoas daquela cidade ficaram refletindo. Esse homem jamais teria, eles disseram, esse homem jamais teria condição de vencer esses inimigos. Olha para ele, olha para quem ele levou junto, seus guerreiros. Não tinham condições, realmente, talvez, necessárias ali para isso, para essa vitória. Sabe o que eles entenderam? Eles eram inteligentes. Eles não eram ignorantes. Não eram. Eles eram inteligentes, o povo de Sodoma. Eles entenderam que foi o Deus que Abraão adorava. Entenderam que foi o Deus que Abraão servia que tinha dado a vitória a Abraão. Olha que coisa fantástica. Aqui já fica uma advertência para mim e para você, ou uma mensagem para mim e para você. Mesmo em meio à turbulência, mesmo em meio a pessoas que não dão créditos ao nosso Deus, que não dão crédito ao Deus que você serve, ao Deus dos exércitos, o nosso Senhor Jesus, no qual nós servimos, mesmo pessoas zombando de ti, por de repente você ser fiel à tua esposa, zombando de ti por você ter entendido que você deve devolver uma parte daquilo que o Senhor te deu, as pessoas estão te observando. E Deus tem te usado. Olha só, meu querido, Deus tem te usado para que você seja luz em meio a essas pessoas talvez incrédulas, em meio a pessoas que adoram a outros deuses até mesmo. Deus não pede para que você fique acusando, né, essas pessoas.
Ele pede para que você sirva Ele de todo o teu coração e que você seja luz. Você já parou para pensar que esse mundo, que esse país ou que essa cidade, estamos falando aqui de Florianópolis, essa linda cidade, você já parou para analisar que talvez Deus tenha pensado em decretar juízo sobre essa cidade e que talvez ele ainda não tenha decretado juízo porque ele ama tanto seus filhos e por ele saber que você está no meio dessa cidade e que você tem levado luz a essas pessoas? Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Eu gostaria que você tentasse ser como Abraão foi, humilde, mas fiel a Deus, corajoso no momento que precisava ser corajoso, mas para que você entenda que algumas pessoas, ou várias pessoas, talvez estarão no céu, porque você foi fiel ao nosso Deus. Não é lindo isso? É lindo. Eu fiquei lendo sobre isso e fiquei imaginando quantas pessoas talvez, né, foram pedras de tropeço, atrapalharam a caminhada de outras pessoas, atrapalharam para que outras pessoas chegassem mais pertinho do Senhor, mas que nós sejamos como Abraão, e a gente leve luz para essas pessoas que estão em trevas. Mas o último raio de luz foi rejeitado. Quero que você entenda isso. Deus permitiu luz através de Abraão. Abraão, além de ele ser fiel a Deus, quando ele derrotou aqueles inimigos e trouxe ali a riqueza, algumas riquezas daquele povo, Abraão não quis nada daquilo. Abraão entendia que a riqueza que ele tinha, que tudo que ele tinha vindo de Deus, e ele não queria que os outros povos falassem que ele tinha sido próspero por outros motivos, e sim pela misericórdia do Senhor. E ele deixou que aquela riqueza ficasse com aquele povo, ele foi gentil, ele foi muito amoroso, e ali ele estava dando um bom testemunho. Aquelas pessoas, as pessoas de Sodoma, elas não agiam dessa forma. Elas eram inteligentes de uma certa forma, não eram ignorantes, como eu mencionei, porém elas viviam assim de uma forma avarenta, elas eram egoístas, sabe? Infelizmente, parece que quanto mais tem, né? É estranho isso, né? Parece que quanto mais as pessoas possuem, mais elas querem para si e não querem repartir. Era esse o sentimento que as pessoas de Sodoma tinham, e quando Abraão agiu de forma diferente, eles também observaram a forma como ele tinha feito tudo isso, e isso também foi uma advertência para aquele povo. Mas o último raio de luz foi rejeitado. Por que o último raio de luz foi rejeitado? Porque Deus teve sabe o que é muita misericórdia daquele povo? Deus é um Deus de amor, um Deus de justiça, e Deus teve misericórdia daquele povo. Deus permitiu que a luz chegasse àquele povo. Deus não tem prazer na destruição de seus filhos. Só que o que acontece? Eu vou ser redundante aqui, tá? Deus realiza um juízo justo. O nosso Senhor, ele é justo. E quando ele resolveu decretar juízo sobre aquela cidade, foi porque eles tinham rejeitado todos os apelos que Deus tinha feito a eles. Infelizmente, eles tinham endurecido o seu coração. Sabe aquele pecado que a Bíblia menciona contra o Espírito Santo? Que Deus sabe qual é o pecado contra o Espírito Santo. Deus sabe quando o ser humano peca contra o Espírito Santo. Pois é, Deus viu que eles haviam pecado contra o Espírito Santo ao ponto de endurecer o seu coração e não ouvir a voz de Deus. Eles escolheram não ouvir a voz de Deus. Os homens sonhavam com prosperidade e prazer. Vem relatando aqui esse capítulo. Os homens sonhavam com prosperidade e prazer. A gente pode sonhar com algumas coisas assim, né? Mas eu quero te fazer uma pergunta, meu querido. Você tem sonhado com prosperidade? Para quê? Por qual motivo? Por que razão?
Eu tenho um amigo, o Ferreira, ele está lá em Fortaleza, mas serviu o exército comigo aqui em Florianópolis durante 7 anos. Muito amigo meu e da minha esposa também. É um cristão pentecostal de uma outra denominação, né? Um camarada assim, ó, sincero, fiel a Deus. E eu tenho muito orgulho, né, de ser amigo dele, de Deus ter colocado ele na minha vida. E ele entrou em contato comigo até essa semana passada e ele disse que Deus tem abençoado ele, Deus tem prosperado a vida dele, ele tem feito bons negócios e Deus tem prosperado bastante a vida dele. E ele até me convidou para fazer parte de alguns negócios ali que ele está fazendo e a gente está em oração aí, vendo se eu devo fazer parte ou não, né? Mas olha o que acontece, ele pegou e falou para mim que tinha comprado várias cestas básicas, ele deu o número, não vou mencionar aqui, e ele falou assim, Richard, lembra daquela época do exército, que a gente comprava cestas básicas e dava para algumas pessoas? E aí ele foi lembrar dessa história, né? E ele falou assim, comprei aqui tantas cestas básicas para doar aí para algumas famílias. E eu calculei rapidinho ali, né? Quantas eram e o valor que Deus tinha abençoado ele ali naquele negócio que ele tinha feito. E pude observar que aquilo ali fazia parte de uma oferta que ele estava oferecendo a Deus. E fiquei muito feliz, sabe? Porque Deus tem abençoado a vida do Ferreira e o Ferreira tem abençoado outras pessoas com aquilo que Deus tem dado. Então, com que você tem sonhado? Você tem sonhado com prosperidade para quê? Prosperidade para que você tenha, para que você ostente de repente? Prosperidade para que você ajude um ministério, para que você ajude alguém a se formar em teologia, ou para que você ajude pessoas carentes, enfim. Instituições, né, que realmente são dignas de confiança. Aquelas pessoas não pensavam dessa forma. Aquelas pessoas pensavam em prosperidade e prazer, um egoísmo dentro delas. Então, eu gostaria que você também refletisse, enquanto eu falo com você, eu estou refletindo aqui, para que eu quero prosperar, sabe? Enfim, que Deus coloque no meu e no teu coração a gratidão e o reconhecimento de que tudo Amém. que Ele tem dado para a gente é para a gente compartilhar com pessoas que estão precisando. Que você reflita sobre isso. Havia um homem cortês, a hospitalidade e a polidez fazia parte de sua religião. Olha só, a gente comentou de como eram os homens. Deixa eu ficar atento ao horário aqui, né? Porque a hora que a gente engata aqui, a coisa flui. Mas a minha produção está me mostrando a hora aqui. Vamos seguindo. Queridos, eu já falei para você que aquele povo, que os moradores daquela cidade, eles tinham esse sentimento de egoísta e eles viviam daquela forma como a gente já viu aqui anteriormente. Mas havia um homem cortês naquela cidade. A hospitalidade e polidez faziam parte de sua religião. Esse homem era Ló. Esse homem era Ló. Ló era diferenciado. Ló acreditava em Deus e servia a Deus. Por isso, Ló era diferenciado. É claro que o meio em que a gente vive, às vezes modela, né? Modela o que a gente faz, o que a gente pensa, como a gente age. Mas Ló era diferente. Ele não vivia uma religião assim de falar, sabe? Ele vivia uma religião de prática. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui, esse pensamento está no livro. Essa atitude de Ló fazia parte do dia a dia de Ló. Ele era assim, fazia parte de sua essência. Você só será um verdadeiro cristão, a sua religião só será de valor. Deus só vai considerar a tua religião de valor se você tiver na sua essência isso que Ló tinha. E ele aprendeu com quem isso? A gente aprende com alguém. Ninguém nasce sabendo. Você não nasceu sabendo. Eu sei que estou falando aqui para pessoas inteligentíssimas. E você não nasceu sabendo. Ainda que você não tenha uma formação acadêmica, ainda que você não tenha diplomas, eu sei que você é inteligente. Eu sei disso.
Inclusive, tem um pensamento, a minha avó dizia assim para o meu tio, filho homem de uma família de 7 filhos, todas mulheres, e só o meu tio era homem, caçula ali, José Ricardo de Abreu. A minha avó dizia assim, ó, eu quero que dos teus amigos tu seja o pior. Pior. Pensamento contraditório, né? Mas olha o sentido do que ela dizia. Eu quero que tu tenha bons amigos. Eu quero que tu tenha os melhores amigos para que tu seja modelado por eles. Era essa a essência do pensamento da minha avó. E aqui está escrito que Abraão aprendeu, aliás, Ló aprendeu com Abraão. A gente pode aprender coisas boas com pessoas fantásticas. O meu sogro, meu querido e amado sogro, Joelzinho, ele estava lendo um livro, talvez você já tenha lido, que diz assim, ó, que somos resultados das 5 pessoas que convivemos. E fica esse pensamento para você, com quem você tem convivido? As pessoas deixam marcas e nós vamos refletir aquilo que as pessoas que estão ao nosso redor fazem e falam. Você sabe disso. Você já se pegou reproduzindo uma fala, talvez da sua esposa? Uma fala, talvez do seu filho, uma gíria nova aí? Talvez você já tenha reproduzido algo que você tenha lido. E Ló reproduziu o que ele aprendeu com Abraão. Que bom que Abraão foi uma boa companhia. Mas, infelizmente, algumas pessoas fazem questão de estarem rodeadas aí por companhias que desagradam a Deus, né? É claro que nós não vamos negligenciar, não faremos acepção de pessoas, porque Deus nos orienta a não fazermos acepção de pessoas, mas fica aqui para que você escolha bem os seus amigos, escolha bem quem você quer estar pertinho de você, né? Ló hospedou os homens em sua casa. Antes de falar sobre isso, eu queria dizer que Ló estava, né, o contexto ali do capítulo 19 diz que Ló estava sentado no portão ali da cidade, quando viu dois homens chegando. Eram 2 anjos, você sabe, eram 2 anjos que Deus tinha enviado para decretar o juízo. A missão daqueles anjos era decretar o juízo sobre aquela cidade. Só que Ló foi gente boa com os 2 homens, não sabia que era anjo. É muito fácil, meu querido, a gente ser tentado a ser gente boa, a gente fazer coisas para pessoas que têm algo a nos oferecer. De repente, pessoas que têm posses ou pessoas que têm influência, é muito fácil a gente ser tentado a querer ser amigo de pessoas que têm algo a nos oferecer. Mas o verdadeiro cristão, ele faz sem saber se a pessoa pode retribuir alguma coisa. Então, botei aqui essa imagem de gentileza aqui, né? Para que você entenda que a gente precisa ser gentil, mas que isso esteja dentro de nós. E os anjos vieram, entraram na cidade. Ló convidou esses homens para ficarem ali, para pousarem na sua casa. E os anjos disseram assim, ó, não. Capítulo 19 diz, não, nós ficaremos na praça. Na verdade, eles estavam ainda testando o caráter de Ló. Eles ainda estavam vendo realmente se Ló estava fazendo aquilo de todo o coração. E Ló insistiu para que eles pousassem em sua casa e eles aceitaram. Aceitaram, vieram. Em um determinado momento, uma multidão, essa palavra é usada, uma multidão se reuniu em redor da casa de Ló e xingavam Ló e vaiavam Ló e gritavam pedindo para que Ló colocasse aqueles 2 homens para fora, porque eles queriam ter relações e queriam fazer orgias e algumas coisas que eles já estavam acostumados com aqueles homens. Olha o que aconteceu. Eram jovens e velhos. Era uma multidão, não eram algumas pessoas, não era meia dúzia de gato pingado, como a gente diz, não era 4 ou 9, como a gente costuma brincar. Não, era uma multidão. Novos, moços e velhos.
a coisa estava tão corrompida que até pessoas de mais idade não estavam em seu juízo perfeito. E os jovens vinham reproduzindo aquelas atitudes que Deus reprovava. Eu queria dizer para você o seguinte, que aquela multidão, que aquelas pessoas, que aqueles seres humanos, eles não são muito diferentes de mim e de você. Sabe qual é a diferença? A diferença é que nós refreamos as paixões que a gente tem no nosso coração, que a gente tem na nossa mente. Aquele povo vivia de uma forma, assim, num oba-oba tão grande, que eles não freavam as suas paixões. Ellen White fala isso, e você pode confirmar ali depois, lendo esse capítulo. Ela diz que eles não refreavam as suas paixões. Então, a grande diferença entre eles e nós está nisso. Nós vivemos aqui em Floripa, uma cidade linda, maravilhosa, um cenário lindo que Deus criou, mas que, infelizmente, cada vez os biquínis das mulheres estão diminuindo. E você está na praia, de repente, aproveitando, fazendo uma trilha tal, e passa ali uma mulher com um biquíni cada vez menor. Mas qual é a diferença nossa para aquele povo? É que a gente refreia as nossas paixões, por amor a Deus, por amor à nossa esposa. Hoje eu fui caminhar, fui dar uma corridinha, né, com a minha esposa na beira-mar. E algumas pessoas foram fazer atividades físicas, outras foram para desfilar seus belos corpos. Homens e mulheres, né, com belos corpos. Mas cabe a mim, a você, refrear as nossas paixões. Talvez você tenha vontade de tomar algo que Deus não agrada, talvez você tenha vontade de comer algo que Deus não aprova, e aí a gente refreia, tem o domínio próprio, né? Tem o domínio próprio, por amor a Deus, por amor ao que esse Deus fez. Era o que faltava para aquele povo. Um povo entregue, um ser humano, a pessoa entregue às suas paixões, ela é capaz de fazer coisas terríveis. Terríveis. A nossa natureza realmente ela é corrompidíssima. Terrível. E as pessoas pediram aqueles homens. E sabe o que Ló fez? Ló abriu a porta, como essa imagem está mostrando, e Ló mencionou assim para aquela multidão: meus irmãos. Quando ele fala meus irmãos, ele estava se referindo a meus vizinhos. Por favor, não faça isso. Ele foi com um discurso brando, foi tentar conversar com aquele povo para que não fizesse aquela barbaridade. Ellen White menciona que foi a mesma coisa que jogar gasolina numa fogueira. Jogar gasolina sobre o fogo. Aqueles homens ficaram mais assim, embrutecidos e com raiva de Ló. E estavam dispostos a destruírem Ló. Literalmente destruírem Ló. Até que o anjo, você está observando aqui, até que o anjo puxa Ló para dentro, para que aqueles homens não agarrassem Ló e fizessem uma barbaridade com Ló. Enfim, aqueles anjos cegaram a multidão, porque senão eles arrombariam a porta, enfim. E quando os anjos cegaram a multidão não achava mais a porta. Ficou cega realmente. Aquelas pessoas ficaram cegas e não acharam mais a porta até que cansaram de procurar e foram dispersas. Quando a multidão foi dispersa, os anjos abriram o jogo para Ló e disseram: Ló, nós somos anjos, Ló. Viemos aqui porque essa cidade está condenada, a cidade rejeitou os apelos do Senhor, enfim. Falaram para Ló o verdadeiro motivo da presença deles, né? E Ló foi avisar, eu fiquei aqui bem admirado que a irmã White menciona que Ló foi avisar seus outros filhos. Ló possuía outros filhos, né? Além daquelas 2 filhas virgens que moravam com ele, ele tinha outros filhos. Mas quando ele foi conversar com elas e pedir para que elas saíssem da cidade junto com eles, elas não deram ouvidos. Infelizmente, muitas pessoas que a gente ama, que a gente fala do Senhor, que a gente fala do Evangelho, que a gente tenta mostrar uma outra imagem, né, da igreja, enfim, para elas, infelizmente, muitas pessoas fecham os ouvidos, como essa imagem aqui está mostrando, foi isso que as filhas de Ló fizeram, os genros dele fizeram isso também. E além de não terem dado ouvidos a Ló, eles ainda zombaram de Ló.
Eles olharam para que o que os seus olhos humanos podiam alcançar e não acreditaram que aquela linda e próspera cidade no qual eles se consideravam ali felizes, com aquilo que eles possuíam, eles não acreditavam que aquela cidade pudesse ser destruída. E zombaram de Ló, riram de Ló. Talvez eu esteja falando para você que já foi ridicularizado por servir a Deus, já foi ridicularizado, talvez, por aquilo que eu mencionei, por ser fiel à sua esposa, ao seu marido, que foi ridicularizado por, de repente, guardar um mandamento que não é popular que seja guardado. Talvez você seja ridicularizado, ou foi, ou está sendo, pela sua própria família, como parte da família de Ló foi. É duro, né? É duro. Isso é muito duro. Pessoas que você ama, pessoas que você quer ver no céu com você, além de não quererem saber das coisas de Deus, ainda te ridicularizarem. Mas não desanima por causa disso. Deus é contigo e algumas pessoas ainda ainda se entregarão a Deus pelo teu exemplo. Lembra que a gente falou ali de Abraão? Confiavam nas suas conquistas, seus bens, era isso que eles faziam. Eles achavam que o que eles tinham, as suas conquistas de uma vida até, coisas que você ralou para conseguir, de repente você tem confiado na sua conta bancária, nos investimentos, nos seus negócios. Meu amigo, isso tudo vai passar, isso tudo vai ficar para trás. Não coloca o teu coração nisso, ainda que seja pouquinho. Se o teu coração estiver nisso, infelizmente não ouviremos a voz de Deus se o nosso coração estiver aqui nesse mundo. Que foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu com a mulher de Ló. O coração dela estava ligado àquela cidade. Por alguns motivos que a gente até pode considerar eles assim bem plausíveis, né? Por tudo que ela tinha, por ter passado bons momentos ali naquela cidade, pela família que ela formou e conquistou naquela cidade, talvez por alguns filhos terem ficado para trás, ela não conseguiu se entregar inteiramente a Deus, e o coração dela ficou naquela cidade também, e ela virou essa estátua de sal, né? Agora, olha o que é interessante aqui. O coração dela estava lá, como a gente observou, por motivos até consideráveis, né? Talvez a gente tenha empregado muito tempo e muita energia para adquirir algumas coisas que a gente tem, por mais que a gente entenda que Deus tenha nos abençoado, mas deixar algumas coisas para trás para servir a Deus, realmente eu tenho que concordar com você que não é fácil. Deixar algumas coisas que a gente gosta para trás realmente é uma decisão difícil, mas Deus te sustentará. Você sabe o que você tem que largar. Talvez, eu não vou mencionar aqui o que você tem que largar, mas você sabe. Existem algumas pessoas que são ligadas à pornografia. E eu não vou dizer para você aqui o mal que a pornografia faz. Você tem que saber se a pornografia, onde você tem clicado, se isso tem te aproximado de Deus ou te afastado. Lembra que você é uma pessoa inteligente. Você é inteligente. Você tem que, de repente, perceber se aquele site que você tem assistido, de culinária, visto algumas receitas por 2, 3 horas, se isso tem roubado o teu tempo, o tempo que você poderia passar com o Senhor. Você sabe o que tem te atrapalhado, não cabe eu aqui dizer. Quero que você reflita o que tem te atrapalhado a tua comunhão com Deus. Mas olha só que coisa interessante. Se Ló não tivesse demorado, parte de sua família não teria sofrido juízo. Você consegue entender esse parágrafo aqui, esse pensamento? A irmã White menciona que pela morosidade de Ló,
por Ló não ter tomado logo a decisão do seu coração, porque você lembra da história? Os anjos tiveram que pegar Ló e sua família pela mão, Ló, sua esposa e 2 filhas pela mão, porque o juízo já seria decretado urgentíssimo, ali segurando os juízos do Senhor, porque queriam que Ló saísse da cidade, e Ló ficou ali demorando e se enrolando e se arrastando e olhando ainda para algumas conquistas dele e olhando para algumas pessoas que ele tinha convivido, demorou para tomar uma decisão. E Ellen White menciona que se Ló tivesse tomado uma decisão direta, se Ló tivesse decidido no seu coração, olha, Deus decretou juízo sobre essa cidade, realmente eu tenho acompanhado que essa cidade está virada do avesso, e se Deus decretou isso, Deus sabe todas as coisas, e eu preciso ir para onde? O que eu preciso fazer? Ah, você precisa sair da cidade. Se ele tivesse tomado a sua decisão convicta, parte de sua família não tinha se perdido. Eu quero falar com você agora. Você macho, você marido, chefe de família, pai de seus filhos, eu quero falar com você agora. Talvez você tenha adiado alguma decisão. Talvez você tenha demorado, está demorando a se entregar de coração a Deus. Talvez você esteja relutante em aceitar o apelo que Deus tem feito a você. Deus sabe que Deus está te cercando de todos os lados com misericórdia, porque te ama, porque quer te salvar. Será que você não tem negligenciado o culto familiar? Você tem orado com a sua esposa? Você tem orado com seus filhos? Esse apelo fica para você. Talvez mãe, que é chefe do lar, né? Esse apelo fica para você. Porque se Ló tivesse feito a função de sacerdote do lar como Deus quer que eu e você sejamos, parte da família dele não teria se perdido. Isso é muito forte e muito triste. Você, macho, você pai, você chefe de família, pode ser responsável pela salvação da tua família. Olha que coisa extraordinária. Se você estiver ligado a Deus, se você estiver convicto a Deus, se você se entregar a Deus, a mulher de Ló, ela não considerou aquela missão dos anjos de fato importante, e ela não deu a real significância para aquele ato, porque Ló demorou em tomar sua decisão. Por suas decisões, talvez a sua família ou parte da sua família se perca. Mas por suas decisões ao lado do Senhor, você pode salvar a sua família, porque Deus morreu por todos nós, pela tua família, por mim, por você. São mais... Olha só, eu queria finalizar falando desse pensamento aqui, ó, que Ellen White também trouxe. São mais culpados perante Deus aqueles que rejeitam o evangelho do que os moradores de Sodoma. A gente pode relembrar aqui quem eram esses moradores, como vivia essa cidade. Você já entendeu perfeitamente de que forma vivia essa cidade e esses moradores. Mas a advertência, ela fica para as pessoas que rejeitaram o evangelho. Não só as que rejeitaram quando Deus quis se apresentar para essas pessoas, mas fica muito mais sério quando a gente já conheceu o Senhor, já teve um contato com o Senhor e a gente vira as costas para o Senhor. Olha que triste. E o juízo será mais intenso para as pessoas que um dia serviram a Deus, para as pessoas que um dia adoraram a Deus, mas que por algum motivo não acreditam mais no Senhor, não acreditam mais na salvação, não acreditam mais na graça do Senhor. Essas pessoas sofrerão um juízo maior do que Sodoma e Gomorra e aquela região sofreu. É forte isso, né?
É forte isso. Deus fala comigo e com você, e por isso que Jesus pediu para que a gente lembrasse da mulher de Ló ali em Lucas 17, como o pastor William mencionou semana passada. Algumas pessoas, infelizmente, não acreditam no Antigo Testamento, no Velho Testamento. Mas Jesus pediu para que a gente lembrasse de Noé, o que aconteceu no dilúvio. O Senhor pediu para que a gente lembrasse da mulher de Ló, para que a gente refletisse no que aconteceu, para que a gente não reproduzisse os mesmos atos, as atitudes, né, que aquele povo reproduziu. Eu quero falar para você que um dia acreditou no Senhor, que um dia serviu ao Senhor, mas que o seu coração talvez esteja endurecido por algum motivo que seja até plausível, por alguma razão assim muito importante, você não consegue mais sentir a presença do Senhor. Essa advertência não é para que você fique com medo. Um dia vai descer fogo do céu, como desceu para Sodoma. Isso vai acontecer. Mas antes que isso aconteça, ainda tem raios de luz do Evangelho, para que você se entregue realmente a Deus. Busca o Senhor de todo o teu coração, não importa onde você esteja, não importa o que você tenha feito. O nosso Deus te ama tanto que Ele morreu por ti, meu querido. Acredite nessa salvação, porque o Senhor prometeu que vai te salvar, que virá te buscar. Não deixe que a tua mente bloqueie o chamado do Senhor para a tua vida, para que Ele te salve. Olha, eu quero que você fique com essa imagem. Eu quero que você fique com essa cena linda. Talvez você que nunca tenha ouvido falar sobre isso. O nosso Senhor Jesus vai voltar para te buscar, vai voltar para me buscar, vai ressuscitar os nossos queridos que um dia morreram no Senhor. Nós não ficaremos com aquelas imagens ali terríveis de fogo caindo do céu, de pessoas, de seres humanos virados em estátua de sal, não. Eu quero que você fique com essa imagem, para que você tenha esperança no teu coração de que o teu Deus te ama tanto que morreu por ti, que vai voltar para te buscar para que tu viva, para que tu viva de uma forma plena, nesse lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais lágrimas, não haverá mais vírus, não haverá mais trapaças, não haverá mais separação entre filhos, entre maridos, não haverá mais hospitais. Sabrina pediu aqui pela minha mãe que está internada no hospital psiquiátrico. É muito triste, eu e minha irmã tivemos lá levando ela e isso abala muito nós. Gilmara, talvez a Gilmara, minha irmã, esteja assistindo. Gilmara, fica com essa imagem do Senhor voltando. A nossa mãezinha um dia será restaurada. A graça do Senhor nesse mundo nos basta, mas a nossa mãezinha um dia será restaurada e nós conheceremos a nossa mãe lúcida, feliz, servindo e adorando, erguendo louvores ao nosso Deus. Nós ouviremos uma mensagem musical agora, um clipe, antes de a gente finalizar com uma oração. Eu gostaria que você refletisse sobre a letra dessa música. Eu me lembro de você. Era tão jovem e me amava. No deserto me seguia. A minha presença te guiava.
você era todo meu. Como um tesouro me tratava. Te sustentei e te protegi. Tua paixão me alegrava. O que eu te fiz pra você me abandonar? O que eu te fiz pra você me deixar? Hoje eu olho pra você, vejo cisterna sem água. Nada passa de canções, metodologias e mais nada. O lugar secreto está vazio. A nossa intimidade se acabou. Você trocou a minha glória e pensa que contigo ainda estou. O que eu te fiz pra você me abandonar? O que eu te fiz? O que eu te fiz pra você me deixar? Lembra-te de onde caíste e volte ao primeiro amor, pois conheço as tuas obras. Assim diz o Senhor. Lembra-te de onde caíste e volte ao primeiro amor, pois conheço as tuas obras. Assim diz o Senhor. O lugar secreto está vazio. A nossa intimidade se acabou. Você trocou a minha glória e pensa que contigo ainda estou.
Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós e porque ainda temos, Senhor, a esperança de que o Senhor vai voltar para nos buscar, vai restaurar tudo aquilo que foi perdido. Senhor Deus, se de repente estou falando aqui para alguém que em algum determinado momento se afastou de Ti, Senhor, que a gente se arrependa de todos os nossos erros e para que a gente volte, Senhor, para que a gente volte àquele primeiro amor, Senhor. Não estou falando aqui de igreja, Pai, mas sim de encontro verdadeiro contigo, sejam eles através das pessoas, seja ele através das madrugadas te buscando. Pai querido, abençoe essas pessoas que estão nos assistindo, abençoe o distrito da universitária, Pai. Abençoe o pastor Jefferson. Tudo isso nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.